É, hora do Mão. Uma ajudante de cozinha sofre um acidente, e ela acaba reencarnada como a esposa de um duque acamado. Sua sogra dá um prazo de 6 meses para matar o seu marido que está em coma. Ela não pode levantar suspeitas até lá, então vai precisar cuidar dele todos os dias, mas de repente, ela percebe que vai ter que ajudar ele em tudo. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Achei que fosse um marido com tempo limitado, e espero que aproveitem. A história começa chovendo muito enquanto uma mulher fica ao lado da janela. Ela é informada de que tem apenas 6 meses de prazo para matar seu marido. Ela permanece em silêncio, enquanto a mulher grita para ela lhe responder e pergunta se ela vai mudar de ideia. A garota se chama Alice, e ela se pergunta que barulho é esse, e a mulher grita com ela de novo, perguntando se a garota tem noção de quanto dinheiro foi investido na família dela, avisando que ela deveria se comportar bem se quisesse que seu irmão se tornasse um cavaleiro. A garota se pergunta onde raios ela está e quem é essa mulher gritando. Então, ela começa a ter uma dor de cabeça. Ela lembra de seu pai dizendo que ela será uma ajuda para a família, e Alice de repente se lembra de tudo. A mulher diz que agora que ela está casada, ela realmente parece ser uma duquesa. A mulher se chama Arlene, e ela é a madrasta de seu recém-casado marido, a dama da distinta casa do duque. Alice finalmente percebe que Arlene está pedindo para ela matar seu filho agora, e ela se pergunta que tipo de absurdo é esse. Ela se desculpa com Arlene, dizendo que cometeu um erro por estar nervosa, enquanto Arlene a chama e diz para ela se lembrar bem que ela não é uma duquesa, mas alguém que caiu em suas mãos como uma concubina, e lembra que a missão não deve passar de meses. Ela pergunta se Alice entende, e Alice responde que sim. Então Arlene se vira para sair, lembrando que como é a primeira noite dela, ela deve cuidar bem de seu marido essa noite. Arlene sai enquanto Alice cai no chão com a mente completamente confusa, e ela se pergunta de quem são essas memórias que estão surgindo de repente. Ela fica em silêncio, ainda sem entender que tipo de situação é essa. Então ela se levanta e decide olhar primeiro no espelho, mas fica chocada ao se ver no espelho, se perguntando que aparência é essa. Ainda não parece real, mas ela nota como é bonita, antes de se dar um tapa, dizendo que não é o momento para isso. Ela começa a se preocupar, e sabe que essa não é a sua verdadeira aparência. Ela se lembra que era uma assistente de cozinha que mal estava aprendendo o trabalho, e tinha que se desdobrar como assistente, ganhando ainda menos que o salário mínimo. Um dia, enquanto trabalhava, ela se virou, vendo a última visão de sua vida, as chamas furiosas de uma explosão de gás. Agora ela se pergunta se não deveria estar morta, e até se belisca para verificar. Então ela percebe que seu eu passado não está mais aqui. O que quer que tenha acontecido, aconteceu, e agora ela é uma mulher completamente diferente chamada Alice. A única coisa boa é que as memórias desse corpo também vieram à sua mente. Mesmo que ela fosse uma nobre, ela não era rica. E a única lembrança feliz que ela tinha era quando era abraçada por sua mãe quando criança. Mas presa entre o irmão, que era o sucessor da família, e a irmã mais nova, que era bastante doente, ela sempre viveu como um rato, cedendo e suportando de tudo. Então ela foi vendida para essa família ducal como uma concubina e se casou. Ela sabe que seu nome agora é Alice, e percebe que tudo isso parece muito familiar. Ela pensa em um coelho a recebendo pela primeira vez no País das Maravilhas, antes de perceber e voltar à realidade, dizendo que agora não é hora para isso. De repente, ela se lembra de ter lido um romance com exatamente esse mesmo conteúdo em sua vida anterior. Era uma história sobre uma esposa que tenta matar o marido a pedido da sogra. Mas como o gênero era uma fantasia romântica, essa esposa não era mais que um personagem secundário que aparece rapidamente na introdução. Na história, o nome dela é Alice de Hart, e ela percebe que possuiu o corpo de um personagem do romance. Ela imagina que ainda é melhor que morrer, mas lembra que sua sogra é uma mulher louca que quer matar seu filho, enquanto seu marido está deitado na cama inconsciente, achando toda a situação surreal. Então ela olha para o seu marido e percebe que ele é na verdade muito bonito, e ela fica vermelha ao notar como sua sorte parece ter mudado. Ela olha para os abdominais dele, e lembra que já se passaram 6 meses desde que ele desmaiou, então se perguntam por que seu corpo ainda está em uma forma tão boa. Ela imagina que é porque ela está em um romance, mas continua olhando e fica surpresa que o peito dele seja ainda mais firme. Ela estremece, pouco antes de se lembrar que ele é uma pessoa doente. Ela sabe que por mais ingrato que um filho possa ser, é inimaginável para ela tentar eliminar uma pessoa moribunda, e pior ainda sendo sua esposa. Ela se senta ao lado dele enquanto reclama e se pergunta por que ela tinha que possuir a esposa que tem que matar o marido. Então ela tenta lembrar o que aconteceu com a Alice no romance. De repente ela fica espantada ao perceber que Alice de Hart, que envenenou seu marido, foi condenada à prisão perpétua pelos seus crimes. Ela se pergunta se isso significa que ela vai morrer em breve. Ela acha isso inacreditável, principalmente porque ela já está morta, o que faz ela questionar por que deveria morrer de novo. Então ela bate a cabeça na parede, dizendo a si mesma que isso é um sonho e que ela precisa acordar. Ela sabe que já morreu uma vez, então não pode morrer novamente. Ela está traumatizada enquanto se senta ao lado dele, pensando no que deveria fazer.
Alice olha para ele de novo, e nota como ele parece com um belo ceifador. Ela se deita ao perceber que não tem ideia do que precisa fazer e se pergunta por que Deus está lhe dando essa provação. Ela pensa por um tempo, mas percebe que por mais que ela tente, ela não consegue perceber uma maneira de viver. Ela se deita bem ao lado dele, pensando que se ele morrer, ela também vai acabar morta. Então, ela se pergunta se ela poderia sobreviver se ele acordasse. Ela continua questionando o que deve fazer, e se imagina correndo para algum lugar enquanto se pergunta onde está. Ela percebe como o final é iluminado, correndo em direção a ele antes que alguém lhe agarre. Então, ela se assusta quando o homem diz que não tem escapatória para ela. De repente ela acorda, sem entender por que teve um sonho tão vívido assim. Ela percebe sua mão no peito do homem, sentindo arrepios e pensando que está ficando louca. Ela se pergunta se mesmo depois dessa possessão seus hábitos de sono continuam os mesmos. O marido que ela tem que matar se chama Carlos Girat, que sucumbiu ao veneno de sua madrasta na história original, um jovem duque talentoso com habilidades excepcionais. Mas no fim, ele não conseguiu abrir os olhos até sua morte. Então ela se pergunta como deve ser ficar em coma e esperar pelo dia da morte assim. Ela acaba se perguntando se está destinada a um destino parecido, sonhando com sonhos estranhos e tudo mais. Alice se pergunta se poderia ajudá-lo, antes de ser interrompida pela empregada, perguntando se ela está acordada. Ela responde que está acordada, enquanto a empregada se apresenta como Maris, explicando que se tornou a criada da jovem senhora e lhe trouxe um pouco de água fresca. Alice percebe que aparentemente Arlene que a enviou. Ela imagina que deve ser para ficar de olho nela, então a empregada fala com ela de novo antes dela responder. Alice olha para a água fresca e a empregada explica que trouxe assim como ela pediu. Enquanto isso, a empregada se pergunta se ela esperava ser bem tratada por ter sido vendida por sua família. Ela quer que Alice mostre toda a sua raiva para que ela possa contar à senhora da casa, mas Alice apenas agradece por trazer a água fresca. A empregada fica atônita, enquanto Alice apenas olha para ela, pensando que a criada esperava depois de algo tão pequeno. Ela já sofreu bastante intimidações desde seu nascimento na sua vida passada. A empregada fica ali sem palavras enquanto Alice diz que a temperatura da água estava ótima e agradece a ela pelo serviço. A empregada fica irritada e arranca o lenço dela, dizendo que quando ela terminar de lavar o rosto ela deveria trocar de roupa, e afirmando que a senhora da casa está esperando por ela. Então Alice responde que tudo bem e que ela já vai. E depois de um tempo é anunciado que ela chegou. Elas pedem para ela entrar, e no momento em que ela entra, ela fica surpresa ao ver tudo brilhando. Mas Arlene a encara friamente, e quando Alice percebe isso, imagina que deveria cumprimentar primeiro. Então ela cumprimenta e pergunta se ela teve uma noite tranquila, decidindo se sentar logo depois. Alice nota que mesmo dizendo olá, a mulher não esconde sua frieza, enquanto Arlene pergunta à criada se o médico já chegou. Alice parece curiosa, se perguntando para que chamaram um médico. Então elas são informadas de que o Dr. Elkins chegou. Ele cumprimenta Arlene, e Alice de repente se lembra quem é o Dr. Elkins, um gênio conhecido por suas habilidades em venenos, responsável por criar um veneno incolor e inodoro ao mando da Lady Arlene. E assim, ele usou esse veneno para derrubar o Duque. Helene diz que ele está atrasado, e Elkins se desculpa pelo atraso, explicando que sem querer derrubou um vaso da planta venenosa enquanto o manuseava. Então ele nota Alice, e ela o olha de volta enquanto ele imagina que ela é quem vai trabalhar com ele. Ele a cumprimenta e diz que é um prazer conhecê-la. Alice nota que ele é o cão de caça da Lady Arlene. Talvez um novo caminho esteja prestes a se abrir, e ela responde de volta que é um prazer conhecê-lo, pedindo para que ele cuide bem dela a partir de agora. A madrasta pergunta se ao alimentá-lo com esse veneno, isso significa que o Duque morrerá em 3 meses, o que Elkins garante que sim. Ele explica que mesmo consumindo uma pequena quantidade desse veneno começaria a degradar os órgãos, mas deixando vestígios indetectáveis, então mesmo se uma autópsia for realizada mais tarde, ninguém saberá. Alice se pergunta como alguém pode ser tão cruel, mas a madrasta começa a rir, achando que o veneno que Elkins fez para Carlos desmaiar já era bastante impressionante, mas admitindo que esse também não parece nada mal. Alice pensa que é realmente impressionante, encarando o médico ameaçadoramente. A madrasta pergunta se com a degradação dos órgãos ele ainda sentirá alguma dor. O médico garante que ele não sentirá dor, e estará em uma espécie de coma, mas Arlene não fica muito feliz, pois 3 meses parece um pouco complicado de resolver. Ela explica que antes dele morrer, Elden deve ter pelo menos 16 anos, e Sua Majestade também deve aprovar a sucessão. Como Edel é jovem, ela tem medo que nesse ritmo alguém do ramo secundário da família poderia ser promovido como herdeiro. O médico percebe sua preocupação, e explica que considerou a idade do jovem mestre para herdar o título quando ela pediu que ele fizesse um veneno para induzir seu sono. Ela explica que era para manter o título e por enquanto conseguir administrar o ducado, e quando Elden se tornar adulto, eles simplesmente passarão o ducado adiante, e assim ninguém poderá dizer nada. Então o médico garante que eles não se preocupem, pois aparentemente o veneno induziu o coma pode ser controlado, então eles podem atrasá-lo por até 6 meses, e tudo o que ela tem a fazer é controlar a quantidade de veneno dada ao duque.
Alice garante à madrasta que ela controlará a dosagem cuidadosamente. E a mulher diz que é uma sorte para ela que parece entender o que está sendo dito, com um toque de ameaça. Então o mensageiro chega, informando que a jovem senhora e o jovem mestre enviaram uma carta. A mulher aparece animada, e ela irradia felicidade enquanto pergunta se é mesmo, pois ela ficou preocupada com como eles estavam se saindo na academia. Ela pede que se apressem e tragam a carta com urgência. Então Alice percebe a mudança em seu comportamento e fica surpresa, pois ela parece completamente diferente de antes. Em seguida os dois pedem permissão para se retirar, mas depois de saírem, Alice para o médico e lhe diz com uma expressão séria para discutirem o assunto inacabado em um lugar tranquilo. E assim Maris espera do lado de fora do estúdio furiosa, e Alice pediu para ela fazer isso devido a assuntos importantes sendo discutidos lá dentro. Alice acredita que por ser o estúdio de Elkins, é bem a prova de som e perfeito para uma conversa. Ela de repente sai de seus pensamentos quando é chamada pelo médico, que oferece um sorriso e diz que explicará a dosagem do veneno indutor de sono mencionado antes. Ela volta sua atenção para o médico, mencionando para Elkins que ele tem 35 anos, é um especialista médico experiente e seu hobby é colecionar plantas venenosas. O médico fica confuso, questionando o que ela está fazendo naquele momento. Mas Alice ignora sua confusão e continua, lembrando ele de que ela sabe muito sobre ele, enquanto Elkins fica nervoso, mas exclama que não sabia que a jovem senhora teria tanto interesse nele. Ela explica que ele foi a pessoa trazida por Arlene, então ela encontrou algo que não esperava nele. Com expressões calmas e postura relaxada, ele explica que não tem nada a esconder, e até avisa que se ela o tratar com desrespeito, a senhora Arlene não tolerará. Alice diz que pelo visto ele sabe muito bem que a senhora é implacável, mas pergunta por que ele se intrometeu nos assuntos do Duque nesse caso, fazendo a calma dele desaparecer enquanto grita o que ela está falando. Então ela aponta para as estantes, questionando se ela chamar alguém agora e empurrar essas estantes, ele ainda será tão audacioso quanto está sendo agora. De repente o homem fica paralisado e de boca aberta, com medo enquanto ele não sem acreditar. Então, ela coloca a mão no ombro dele e acha que aparentemente ele quer testar. Mas de repente Elkins agarra a mão dela e diz não, perguntando como ela sabe disso. Com uma expressão de desdém, Alice lembra de como ela acabou vendo por acaso em um livro. No espaço atrás dessas estantes, Elkins coletou plantas venenosas raras pelo preço de uma mansão. Elkins aproveitou a confusão no ducado depois de Carlos desmaiar e adquiriu secretamente plantas venenosas, roubando o dinheiro da mansão do Visconde. Ela pensa que ele definitivamente não é uma boa pessoa julgando por suas ações, e agora ela planeja usá-lo, já que agora ele tem uma clara fraqueza. Ela sorri, mas suas palavras parecem bem mais pesadas, perguntando se ele sobreviveria se alguém soubesse disso. Tremores começam a percorrer seu corpo enquanto ele compreende a verdade, ele não escaparia da morte, e ela provavelmente cortaria sua garganta e o envenenaria. Mas Alice o tranquiliza, dizendo que não está tentando matá-lo, garantindo que vai ser apenas uma transação. Então, ela deixa claro que quer apenas uma coisa. Quando ela volta, Alice é recebida por Adolphe, o mordomo da casa, que diz ter ouvido dizer que de agora em diante, ela administrará os medicamentos do Duque. Alice pensa que essa pessoa é o mordomo Adolphe, e pelo que ela lembra ele é o único vassalo de Carlos que resta na casa do Duque. A senhora Arlene finge fazer o melhor pelo Duque por causa de sua imagem pública, mandando o servo lhe dar um remédio de pouco efeito. Além disso, ela separou o mordomo de Carlos, e para garantir ainda mais a morte de seu enteado, ela trouxe Alice. Alice explica que sim, e a partir de agora ela cuidará do remédio do Duque, assim como a senhora ordenou. O mordomo resolve deixar que ela pegue o remédio, mas ela diz que não, pois o Dr. Elkins já enviou o remédio para ela mais cedo, então ele deve ir embora agora. Ela aperta o medicamento em seu punho, não gostando de ter que fazer esse tipo de coisa. Ela se desculpa com ele, mas explica que também precisa sobreviver. De repente ela é interrompida por Maris, que irrompe no quarto. Ela questiona com uma expressão de arrogância no rosto. Maris informa que a senhora quer confirmar se ela está cumprindo bem seus deveres. Alice faz uma cara irritada e diz para começar. Alice pensa lá vamos nós de novo, outro ato desajeitado de poder. Ela pensa que é melhor assim, porque se Maris a visse fazendo pessoalmente, a senhora Arlene não duvidaria dela. Ela o ajuda a consumir o medicamento, exibindo orgulhosamente o frasco vazio para ele e irradiando satisfação. Maris pensa que a expressão no rosto dela faz querer gritar, mas ela não pode fazer isso. Alice então diz que, a menos que haja mais trabalho a ser feito, gostaria de descansar por um tempo. Depois da saída da criada, ela o olha com uma expressão sombria, mas lhe garante para não se preocupar, pois o que ela lhe deu não era veneno. Ela lembra da sua conversa anterior com Enkis que explicou que seria impossível fazer um antídoto. Ela até o ameaçou, perguntando o que seria mais rápido, ele fazer o antídoto ou ela chamar alguém para limpar as prateleiras.
Ele se assustou, mas garantiu que ele estava falando a verdade, questionando por que ele mentiria. O veneno que o Duque tomou não tem resposta com antídotos ou poderes divinos. Alice pergunta se não tem maneira de o Duque acordar, e ele respondeu que definitivamente não, e mesmo que não lhe dessem veneno, ele morreria dentro de 1 ano se for deixado sozinho, e se tomar o veneno, ele morreria ainda mais rápido. Ainda assim, ela deixou Elkin saber que não tinha intenção de envenenar o Duque. Então ela o instruiu a fingir junto dela que estavam envenenando o Duque, e assim, planejaram enganar a Sra. Arlene. No final, ele acabou dando a ela um suplemento, que era a melhor das opções nas circunstâncias atuais. De volta ao presente, ela tenta dizer a ele que realmente tentou salvá-lo, mas parece que não há maneira. Ela pensa sobre como ouviu dizer que ele era jovem e talentoso, e agora ele tem que ficar deitado na cama até ser morto por sua madrasta. Ela então declara que ele é bonito também e pensa em como ele é jovem. Agora ela sabe que mesmo se ele for deixado assim, ele morrerá dentro de 1 ano, e mesmo que ela se recuse a continuar, ele morrerá, seja por Arlene ou por uma nova duquesa. O desespero lhe aperta, enquanto ela reconhece que não há nada que ela possa fazer. Ela murmura para não perder tempo com arrependimentos e se levanta, mas para de repente quando percebe que o braço dele acabou de se mover. Ela corre de volta para o lado dele e segura seu braço, levantando a manga, apenas para descobrir sozinha. Ela solta um suspiro de pena, notando que mesmo que ele não possa sentir a dor, não apenas o envenenaram para matá-lo, mas também negligenciaram suas feridas. Ela se pergunta se os servos não conseguiram ver isso, e sabe que não pode salvar a vida dele, mas quer ao menos curar essa ferida. Ela coloca a mão em seu braço, e de repente uma luz dourada começa a aparecer. Seus olhos se arregalam enquanto ela inspeciona suas mãos, e não consegue acreditar que uma luz saiu dele quando ela o tocou. Ela olha para ele e conclui que deve haver algo errado. Então, quando ela olha para o braço dele de novo, ela se surpreende ainda mais ao ver que a ferida está curada pela metade. Ela se pergunta se a ferida curada com luz poderia ser algum poder divino. Graças à leitura de inúmeras histórias em sua vida passada e às memórias de Alice, ela sabe bem da magia e do poder divino. Ela sabe que emitir uma luz branca sem quaisquer palavras de ativação especiais e com a habilidade de curar feridas é com certeza um poder divino. Mas ela também lembra que a Alice original não tinha essa habilidade. Ela coloca a mão na ferida dele mais uma vez, e para seu espanto, a luz aparece de novo. E quando ela abre os olhos, ela fica surpresa ao descobrir que a ferida desapareceu completamente. Um sorriso alegre aparece em seu rosto, enquanto ela diz que está aliviada por pelo menos ter alguma coisa que ela possa fazer. Então, ela se despede com boa noite, prometendo vê-lo amanhã antes de ir embora. Mas depois dela sair, a mão dele começa a tremer e ele lentamente abre os olhos, recuperando a consciência. Com as mãos amarradas atrás dele envolto em escuridão, ele luta contra as amarras, mas ainda se vê incapaz de se libertar, percebendo que não pode aguentar mais, quando de repente, uma luz radiante o envolve, o libertando de suas amarras, e ele corre em direção a ela com determinação inabalável, sabendo que não pode terminar assim, ele deve voltar. Seus olhos se abrem e ele se encontra de volta ao mundo, imaginando o que aconteceu. Parece que ele acordou de um terrível pesadelo. A sombra da morte o seguiu desde que Carlos era criança. Pouco depois de ele nascer, sua mãe morreu tragicamente, e o filho de sua nova madrasta, Arlene, que chegou logo depois do funeral de sua mãe, também morreu assim que nasceu. Todos esperavam que Arlene fosse expulsa, pois havia perdido o filho de um aristocrata. No entanto, ela teve sorte. Não muito tempo depois, o duque sofreu uma queda de cavalo e ficou incapacitado. Os rumores começaram que ele havia se machucado enquanto brincava com uma mulher de um bar. Quando a reputação do duque caiu por causa dos vários escândalos, os vassalos não tiveram escolha a não ser confiar a família à senhorita Arlene. Naquela época, Carlos tinha apenas 2 anos. Depois disso, Arlene assumiu o controle do ducado, mas começou a achar Carlos irritante. Ela pensava consigo mesma que quando aquela coisa nojenta crescesse, ele tiraria o ducado dela. Assim, Arlene não hesitou em fazer qualquer coisa para matá-lo. Claro, ela envenenou sua comida e enviou assassinos. Mesmo assim, quando tudo falhou, ela enviou Carlos, que na época tinha apenas 12 anos, para o campo de batalha. Todos pensavam que ele morreria no campo de batalha, mas contrariando as expectativas de todos, ele retornou ainda mais forte. Além disso, como ele fez grandes contribuições na guerra, Carlos sucedeu ao ducado aos 16 anos. Essa foi sua volta perfeita, exceto por uma coisa: ele tinha um irmão mais novo quando estava fora na guerra. Carlos anunciou que todos os servos existentes deveriam fazer as malas e escoltar Arlene para uma vila separada, enquanto ele reconstruiria o ducado de Hart. Quando ele emergiu no trabalho, ele esqueceu por um tempo da existência de sua madrasta, que vivia quietamente na outra vila. De volta ao presente, ele se pergunta se ela era o problema, afinal de contas. Ele também se pergunta por quanto tempo esteve inconsciente. Ele precisa descobrir exatamente o que aconteceu, e parece que ele esteve em dor por um tempo. Ele se levanta da cama e examina o lugar, tentando se lembrar da localização do vestiário. Mas quando seus olhos pousam em seu braço, ele percebe uma grande mudança.
Ele tinha uma cicatriz, e Carlos se lembra bem de quando disseram que a cicatriz da magia negra na guerra não se curaria, não importa quanto poder divino ou poções mágicas ele usasse. Ele pensou que a ferida teria piorado já que estava inconsciente por tanto tempo, mas agora se pergunta o que diabos aconteceu. Ele fecha os olhos para recuperar a compostura, e pensa que pelo menos acordou, então isso é o que importa. Ele se veste e de repente salta da varanda, aterrissando na frente do mordomo, que fica totalmente chocado. Ele pergunta a Adolphe como ele está. Adolphe se curva e diz que está feliz por ele ter acordado. Carlos coloca a mão em seu ombro e diz que receberá seus cumprimentos mais tarde, pois agora ele exige saber primeiro sobre a situação do ducado. O mordomo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, avisa imediatamente que depois de seu colapso, a duquesa viúva mudou sua residência da outra vila para a propriedade principal. Ele também informa que o chanceler e o capitão dos cavaleiros foram expulsos da corte, e que os cavaleiros foram desbancados. Ele pensa nos cavaleiros negros leais que lideraram a guerra até a vitória, seus homens orgulhosos e leais, que devem ter sido um espinho no lado de Lady Arlene. Ele então pergunta a Adolphe há quanto tempo ele está desacordado. Adolphe lhe diz que já fazendo há mais de 6 meses. Carlos agora sabe que foi tempo suficiente para Lady Arlene assumir o controle da corte. Ele pergunta se tem mais alguma coisa que ele precisa saber, e Adolphe informa que os servos do ducado também foram substituídos pelas pessoas de Arlene, e um homem chamado Elkin se tornou o médico pessoal do ducado. Então ele finalmente revela a bomba, que ele se casou. Carlos fica com raiva e choque ao mesmo tempo, enquanto ele pergunta de novo quem que se casou, só para descobrir que ouviu direito. 2 dias depois, Arlene diz a Alice que ouviu dizer que ela desempenhou bem suas tarefas. Alice sorri para ela e mente, dizendo que continuará fazendo o seu melhor para apoiar seus planos. Arlene diz para ela se certificar de gerenciar os assuntos de Carlos bem de agora em diante, perguntando se não é isso que ela deveria fazer naturalmente como esposa. Então, ela sorri de novo e confirma, enquanto pensa que ela deveria manter um olho mais atento no cavalheiro sentado ao seu lado. Elkins está lá e se lembra da ameaça dela de que se ele jogar sujo, morrerá. Ela também garantiu mais provas além da plantada venenosada. A loja onde Elkins conduzia suas transações ilegais tinha um nome tão distinto que não foi esquecido desde os tempos que ela lia a história. Mesmo que ele negue suas ações, se invadirem aquela loja, o nome de Elkins certamente aparecerá e não terá rota de fuga. Arlene então a instrui que Meltin enviou uma carta dizendo que está vindo como duque, e pede para ela se certificar de lidar com isso adequadamente. Alice fica surpresa e se pergunta por que Meltin está vindo tão cedo. Ela parece pessimista enquanto relembra o aviso de Arlene de que ele até mencionou querer ficar na capital antes de sua estreia na alta sociedade para aprender muito. Ela nota que Meltin Ungi deveria vir depois da morte do duque, mas ele está aparecendo mais cedo. De repente, seus olhos se arregalam e ela fica assustada ao perceber que isso significa que a história original está mudando. O título do romance em que ela está é Oferecendo uma Coroa para Você, e Sienna Meltin é o protagonista dessa obra. Na história do livro, Sienna Meltin vem às pressas para a capital ao ouvir a notícia do falecimento de seu primo. Foi uma morte suspeita, e o funeral de Carlos também aconteceu rapidamente, até que a duquesa foi julgada pelo crime de envenenar o duque. Mas depois de ver a duquesa continuando a negar o crime, Meltin começa a suspeitar que tinha mais alguém por trás da morte do duque. Naturalmente ela suspeita de Arlene, madrasta de Carlos. Então ela investiga as trilhas deixadas por ela, mas antes de encontrar alguma evidência relacionada a ela, graças à conspiração dos vilões, o título do Duque de Dirat desapareceu completamente do Império. Angustiada pela perda do Duque de Dirat, Meltin tenta restaurar a honra de Dirat, e vagueia procurando por espíritos dispersos. Então, ela coincidentemente acaba tratando do infeliz terceiro príncipe, que se encontrava ferido na estrada. Ela e o terceiro príncipe se apaixonam um pelo outro, e a história dos dois termina com um final feliz. Mas o problema é que só foi um final feliz para esses dois, e enquanto os protagonistas estavam felizes no evento final, muitos personagens secundários que ajudaram eles dois acabaram mortos, deixando a sessão de comentários em alvoroço, já que todas as pessoas que os ajudaram morreram. Então, Alice não quer se envolver com eles. Alice tinha pensado que antes do evento principal começar para valer, ela tentaria silenciosamente salvar o Duque o mais rápido possível, e depois fugir para encontrar sua própria felicidade. Ela fica um pouco triste porque falando assim é como se tudo acabasse. Mas ela muda de postura de repente, ela fica irritada e grita do fundo de seus pulmões se querer viver um pouco mais é errado. No dia seguinte, Alice pergunta a Mary se elas deveriam visitar o Duque. Ela diz que sim e a lembra que a grande madame ordenou isso ontem, surpresa que ela já esqueceu. Mas então ela sorri para ela e diz que de jeito nenhum, pedindo para se apressar. Por outro lado, Adolphe informa o Duque que a grande madame mencionou que se houver uma dama para cuidar e tratar do Duque, ele poderia recuperar a consciência. Carlos sorri ironicamente, notando que foi assim que ela forçou o casamento, tentando encaixar seu próprio pé dessa forma. O mordomo diz que a sorte é que só se passaram 2 dias desde o casamento. Ele ordena a Adolphe que por enquanto mantenha em segredo o fato dele ter recuperado a consciência.
Ele o lembra que no momento, ele está sob o controle da Lady Arlene, então ele precisa de mais tempo até poder recuperar os espíritos. Se ele agir precipitadamente, ele se tornará o espantalho de Arlene. Ele então ordena ao mordomo para lhe contar tudo sobre sua esposa. O mordomo diz que ela é Alice Forre, filha do Visconde Forre, uma criança abandonada pelo bem de sua família. Carlos diz que não tem simpatia por uma mulher que traz seu próprio rosto. De qualquer forma, ele tem certeza de que ela tentará matá-lo. Então ele se levanta de repente quando ouve o som de passos. Quando Alice entra, ela olha ao redor e pensa que está muito escuro. Ela abre as cortinas e murmura que mesmo que eles não gostem dele, ele ainda está vivo, e tirar a luz do sol é muito cruel. Ela sorri para ele, o cumprimentando com um bom dia e o elogia, dizendo que ele parece ainda mais bonito hoje, e questionando se é isso que acontece quando eles esculpem a estátua de um deus. Mas ele se pergunta sobre essa mulher e o que raios ela está fazendo agora. Ele percebe que ela está falando com ele, mesmo quando ele está deitado como um corpo morto, e se pergunta o que diabos está acontecendo. Ela olha para cima quando a porta range, e Maris entra com água e pano. Ela pergunta o que é aquilo, e Maris responde que é a água e pano para limpar o duque. Alice fica surpresa, se perguntando se o pequeno favor mencionado por Arlene era isso. Maris nota sua expressão chocada, e pensa que ela está agindo assim porque esse geralmente é o trabalho de uma serva. Mas na verdade é que Alice fica nervosa só de pensar em limpar todo o corpo de um homem adulto. Seu rosto fica completamente vermelho enquanto ela pensa como poderia fazer isso. E quando seus olhos se fixam no peito à mostra dele, ela se torna ainda mais hesitante, e ora a Deus para não a fazer passar por essa provação, já que ela é apenas uma concubina. Mas Maris interrompe sua oração e diz para ela começar, já que está quase na hora do jantar. Ela aperta a toalha em sua mão e pensa em fugir, mas sabe que se fugir agora, o pouco de confiança que construiu desmoronará. Quando ela vê Maris alcançando a camisa dele, ela de repente agarra a mão dela e pergunta o que ela está fazendo. Mas Maris responde que ela não pode lavar o corpo dele com as roupas. Alice se pergunta se é realmente certo fazer isso com a criada de Arlene, e se pergunta o que mais ela estaria tramando usando Maris. Então ela diz para ela ir embora, que ela mesma fará, mas ela lembra que Arlene a instruiu a fazer isso, então ela decide fazer por conta própria. Depois que a criada se vai, ela olha para ele preocupada, pensando que não tem ninguém que possa assumir a responsabilidade por ele além dela. Ela pensa no que fazer. Ela pode mentir e dizer que o lavou, mas se não cuidar dele direito a pele dele pode ser danificada. Então ela se repreende, lembrando que ele é uma pessoa viva e não pode simplesmente tratá-lo de qualquer jeito. Ela tenta se convencer e decide encarar isso como se fosse uma estátua e que ela recebeu a tarefa de limpá-la. Ela lentamente desabotou a camisa dele, e com uma determinação renovada, ela declara sua intenção de cuidar de seu corpo, esfregando suavemente o pano contra o peito dele. Ela o observa atentamente com uma expressão tímida, repetindo o mantra para manter o foco, tentando pensar que só está limpando uma estátua. Enquanto Carlos está deitado de lado, ele franze os olhos e pensa o que é isso. Depois de terminar a limpeza, ela diz que é boa em limpar, e está brilhando. Mas Carlos não parece impressionado. Ela murmura para manter esse ritmo, e assim ela vai terminar logo, mas agarra seus cabelos quando percebe que ainda não terminou. Ela se pergunta o que deve fazer, e não consegue se obrigar a fazer aquela parte. Ela se pergunta se deve parar por hoje e deixar para amanhã, mas então percebe que ele vai ter que fazer isso de qualquer jeito amanhã. Então ela amaldiçoa Arlene e percebe que ainda terá que cuidar dele no futuro, e não pode limpar apenas a parte de cima. Então ela renova sua determinação e afirma que tem que terminar essa limpeza. Quando ela alcança as calças dele, Adolphe chega correndo, fazendo ela parar de repente. Uma nova onda de constrangimento a invade enquanto ela rapidamente solta a calça. Pouco antes, as criadas parecem chocadas comentando algo, e uma delas pergunta se a senhora está agora cuidando de Sua Excelência, o Duque. A outra diz que ouviu que ela até lava o corpo de Sua Excelência. O mordomo fica chocado ao ouvir isso e corre, percebendo que Sua Excelência é repelido pelo toque de outros, e ele até se recusou a ser servido por seus criados, e agora que ele está consciente, a criada o chama, mas ele ainda entra. Ele fica chocado ao ver Alice tão perto dele. Alice percebe que ela precisa se acalmar, pois parecerá ainda mais suspeita se entrar em pânico ali. Ela chama o mordomo e o questiona, perguntando como ele ousa entrar sem bater e o que é essa insolência. O mordomo se desculpa com ela, enquanto ela percebe que foi pega. Até a criada está irritada, dizendo que está certo, pois mesmo sendo mordomo ele não pode simplesmente invadir assim. Alice se pergunta o que tem de errado com ela para agir assim, e sabe que Arlene pode estar mirando no mordomo que é leal a Carlos, então eles não podem dar a ela nenhuma desculpa para implicar com ele. Alice afirma que claro, foi bastante rude, mas diz que deve ter um bom motivo para o mordomo estar com tanta pressa. O mordomo lhe diz que ficou tão surpreso ao ver o que ela estava fazendo, algo que apenas os criados deveriam fazer, que ele não conseguiu prestar atenção, mas apenas entrou. Então ela responde que é compreensível que ele esteja surpreso e realmente pode levar a isso, então ela entende.
A criada ainda acha que mesmo assim isso não significa que o mordomo fez será esquecido, pois eles precisam contar à duquesa imediatamente. Mas Alice pergunta à criada se ela tem certeza de que é a coisa certa a fazer, pois ela não quer aborrecer Arlene. A criada hesita, antes de Alice declarar que ela mesma irá contar, pois ainda tem um trabalho a fazer. A criada diz que se ela está bem com isso, então ela vai se retirar agora. Então, Alice pergunta ao mordomo se ele também não vai embora, e ela sabe que ainda precisa terminar de limpar o corpo do duque. O mordomo a chama, questionando se ele não deve fazer o resto. Ela pergunta o que ele quer dizer, mencionando que essa é a tarefa que a duquesa deu a ela. O mordomo responde que mesmo assim, ela não precisa fazer tudo sozinha. Ele também não está dizendo que assumirá todos os cuidados de Sua Excelência, mas que apenas ajudará um pouco enquanto ela faz, e ele também aponta que ela já está suando. Ela pensa que se a madame ordenou que ela fizesse isso sozinha, então a criada nem teria fingido tentar ajudar. Além disso, se o mordomo está aqui, ela não terá que lavar a parte inferior do corpo de Sua Excelência todos os dias. Ela fica aliviada e diz ao mordomo que então deixará o resto com ele, afirmando que até Sua Excelência provavelmente se sentiria mais confortável com ele que com ela. O mordomo pergunta se ela está indo embora, e ela responde que já lavou a parte superior do corpo de Sua Excelência, então não há necessidade de ficar por mais tempo. Ela agradece a ele pelo trabalho árduo, e o mordomo tem a impressão que ela fugiu, se perguntando se está imaginando coisas. Então ele informa a Sua Excelência que todos já foram embora. O duque abre os olhos e se levanta, mencionando que está exausto. O mordomo pergunta se algo o machucou antes de se desculpar, mencionando que não poderia ter chegado mais cedo. Mas o duque diz que está tudo bem, pois não é culpa dele. Ele se lembra das palavras de Alice e de que ela é boa em limpar. Notando que além de ridículo e constrangedor, ele ainda acha tudo muito estranho. Carlos veste a camisa enquanto pensa que achou que ela seria tímida e submissa, considerando que foi casada como se fosse um objeto e que ainda teria que lidar com Arlene. Ele se lembra de como ela lhe desejou bom dia e disse que ele parecia ainda mais bonito hoje, questionando se era assim que uma estátua masculina pareceria se fosse esculpida. Então, ele pensa que ela é uma mulher completamente diferente daquilo que ele esperava, e terá que ficar de olho nela. Ele pergunta ao mordomo se ele já enviou uma carta para a baronia de Meltin. O mordomo afirma que enviou uma carta ao barão, pedindo que ele enviasse a Lady Meltin, e ele informou a senhora ontem que Lady Siena Meltin está vindo para a capital. O duque sabe que uma vez que Siena chegar, sua retentora e excelente maga, então ele poderá desviar a atenção de Arlene, e eles também poderiam receber mais assistência dela. Ele informa ao mordomo que uma vez que ela chegar, eles começarão a se mover mais seriamente, mas por enquanto ele deve permanecer em silêncio. Então, o mordomo diz que há algo que ele ainda não teve a chance de contar a ele. O duque pergunta o que é, e o mordomo explica que depois do colapso de Sua Excelência, a senhora enviou medicamentos para Sua Excelência tomar, mas agora Alice que está encarregada desses medicamentos, então ele não acha que será capaz de roubar esses medicamentos mais. O duque pergunta se ele roubou os medicamentos porque ele não confiava no médico. Ele percebe que aparentemente Elkins também é um homem de Arlene. O mordomo afirma que segundo os servos, ele tem um conhecimento excepcional sobre venenos, então ele questiona se o colapso de Sua Excelência também poderia estar relacionado. Mas o duque o interrompe, pedindo ao mordomo para trazer Elkins, pois ele precisa encontrá-lo pessoalmente. Mais tarde, a carruagem da família Meltin chega, e com cabelos vermelhos como o pôr do sol e olhos verdes, Siena Meltin chega, tão bela quanto uma rosa. Alice percebe que ela é ainda mais bonita que a descrição do livro. Arlene a recebe calorosamente, mas ela a ignora e se dirige até Alice. Ela diz a Alice que é um prazer conhecê-la e se apresenta. Arlene fica completamente chocada e sem acreditar no que acabou de acontecer, percebendo que foi totalmente ignorada. Alice se encolhe, percebendo que está levantando uma bandeira vermelha imediatamente irritando Arlene. Ela pensa que talvez deva simplesmente ir embora por enquanto, sem saber o que fazer naquela situação. Ela chama a atenção de Lady Meltin com uma expressão confiante, dizendo que ela entendeu a ordem de cumprimentos de forma errada, já que deveria cumprimentar os mais velhos primeiro. Mas a dama fica em silêncio, enquanto Alice espera que ela também não a odeie por causa disso. Então Siena se aproxima de Arlene e pede desculpas à duquesa, mencionando que apenas ela entendeu mal a ordem, pensando que na ausência do duque, sua esposa, e a duquesa, atuava como chefe da casa. Então, ela diz que se ofendeu de alguma forma, ela pede desculpas. Alice percebe que ela está pedindo desculpas sinceramente, e percebe que as coisas estão bem agora. A duquesa responde que está tudo bem, então não tinha problema. Ela acha que Siena deve estar cansada de sua longa viagem, então ela deveria ir descansar. Depois de um tempo, Alice está sentada ao lado do duque. Ela diz a ele que eles se encontraram 2 vezes até hoje, mas explica que vão se ver o dobro a partir de agora. A primeira vez quando ela for limpar seu corpo e outra quando ela lhe der o medicamento. Mas Elkins acha a cena estranha, e diz que Sua Excelência está em um sono profundo agora, então não pode ouvir nada. Alice responde que está bem ciente disso, mas ainda precisa cumprimentá-lo quando vê seu rosto.
Ele responde que se ela diz que sim, apesar de ainda achar estranho. Ela menciona que o rosto dele está brilhando, e se pergunta se é porque ela limpou ele bem agora. Elkins a chama e diz que isso não é possível, pois sua condição só pode piorar. Ele não morreu, mas o veneno indutor do sono ainda é veneno, então ele destruirá gradualmente seu corpo, e sua pele não pode melhorar. Ela questiona se esse é mesmo o caso, e se pergunta se poderia ser por causa do poder sagrado que ela usou. Ela chama o médico, e menciona como ele disse da última vez que não tinha chance da condição de Sua Excelência melhorar, então ela pergunta se é possível usar o poder sagrado para reduzir sua dor ou curar suas feridas. Mas ele responde que isso também é impossível, pois Sua Excelência está em um estado em que ele nunca pode acordar, então nenhum tratamento funcionará nele. Então ela se pergunta como ela curou a ferida no braço dele, já que ela viu com seus próprios olhos que a ferida estava curada. O médico lhe pergunta por que ela está fazendo uma pergunta dessas de repente. Ela sabe que não adianta contar a ele sobre o poder divino, pois isso só criaria ainda mais problemas. Então ela diz que estava apenas curiosa sobre isso, e ajuda o Duque a tomar o medicamento antes de pensar em algo. Ela tem uma ideia e chama Elkins, entregando o resto do medicamento para ele pedindo que ele beba o resto. Ela diz que não conseguiu verificar antes por causa da criada, mas ela ainda não pode dizer se isso é realmente um nutriente ou veneno, então quer que ele lhe prove. Mas a expressão dele se enche de ansiedade, e ele não consegue perceber a gravidade da situação. Ela explica que ele poderia ter feito um veneno e dito que era um nutriente. Então ele finge estar bebendo, questionando como poderia trair Sua Alteza. Ela diz que está feliz que ele saiba disso muito bem, e avisa que vai embora agora, antes de dizer ao Duque que o verá amanhã. Elkins pensa que ela é uma mulher realmente estranha, especialmente quando estava lhe ameaçando, mas se pergunta se ela será capaz de sobreviver. Ele sabe que ela está até falando com o Duque, que para ele não é diferente de um cadáver. Mas ele não quer se envolver, antes de notar o mordomo entrando. Adolf menciona que está aqui justamente procurando por ele. Elkins questiona se esse não é o quarto de Sua Majestade, mencionando que ele já deu o medicamento mais cedo. Então, o mordomo informa ao Duque que trouxe o Dr. Elkins. Ele se vira, ficando chocado ao ver o Duque sentado. Ele grita de choque antes de cair de joelhos, dizendo que isso não pode ser possível. O Duque se levanta e se aproxima dele, mas ele pede para que não se aproxime mais. O Duque lhe diz que ele ainda não fez nada, e nota como ele já está assustado. Carlos menciona que agora deveria apenas matá-lo. Ele saca sua espada e aponta para o pescoço dele. Ele pede ao Duque para poupar sua vida, mas o Duque lembra que ele pretendia envenená-lo, perguntando se agora está pedindo para poupar sua vida. Elkins tenta pensar em qualquer desculpa antes do Duque lhe dizer que nem pense em negar, pois ele claramente ouviu falando sobre o veneno. Elkins implora por misericórdia, mencionando que estava apenas seguindo as ordens da duquesa, e ele nem mesmo sabia para quem estava sendo usado, questionando como ele poderia ter ousado tentar matar Sua Excelência. Mas o Duque o olha friamente, mencionando que isso pode ser verdade, mas ele ainda ingeriu o veneno que fez, e isso é um fato imutável. Então Elkins promete a Sua Excelência que se ele poupar sua vida, ele será muito leal a ele. Ele será de grande utilidade, pois conhece os usos de dezenas de milhares de ervas, e no futuro, quando for revelado que a duquesa envenenou Sua Excelência, ele precisará dele. O mordomo sussurra para Sua Excelência que já que ele fez o veneno, ele também deve conhecer o antídoto, aconselhando que talvez devesse apenas observar por enquanto. Sua Majestade diz que vai observar ele, então Elkins agradece a Sua Majestade, enquanto ainda se pergunta o que acabou de acontecer. Ele sabe que até pouco tempo ele estava definitivamente envenenado. Carlos pergunta quando ele e a duquesa começaram a lhe dar o medicamento. Então ele responde que foi há 4 dias, e Sua Majestade nota que ele também acordou há 4 dias, então pergunta se aquele medicamento é realmente apenas um nutriente ou antídoto. O médico responde que é apenas um nutriente sem propriedades especiais. Ele o usou porque a duquesa ordenou que ele o trocasse pelo veneno para manter as aparências. Ele pensa em Alice, pois sabe que ela foi a mulher que entrou na casa como sua concubina, estando sob o controle da duquesa. Então ele se pergunta por que ela está desobedecendo a duquesa, e não tem ideia do que ela realmente pretende fazer. Carlos nota que só comeu suplementos, então não deve ter a ver com seu despertar. O Duque pensa, e então ele chama por Elkins de novo, deixando o homem nervoso. Carlos lembra como ele é a pessoa que criou o veneno, então provavelmente ele é o melhor para entender o que está acontecendo, e assim ele exige que Elkins examine sua saúde. O homem fica hesitante, mas logo fica mais disposto depois de ver a espada do Duque, que lhe encara enquanto menciona que ele não deveria fazer nada estúpido. Elkins começa seu exame, mas fica completamente chocado, achando que a única explicação seja um milagre. Ele explica que Carlos ainda não se recuperou totalmente do veneno, mas está em uma condição completamente segura. Carlos nota como ele está estável, e pergunta se Elkins pode lhe fazer um antídoto agora, o que o homem rapidamente concorda, dizendo que ficará pronto em dias. Então, ele deixa claro que Elkins não deveria esconder seu despertar apenas de Lady Arlene, mas também de sua esposa, ordenando que ele haja normalmente e siga suas ordens.
Ele explica que se ele tentar alguma coisa ele o acusará de traição e cortará sua cabeça, prometendo que saberia fazer ele se arrepender de suas escolhas. Elkins continua suando, e promete que não vai se esquecer. Mais tarde, o Duque pede para seu mordomo olhar seu braço. Adolf fica surpreso que ele está completamente suado, e ele menciona que também percebeu isso quando acordou, e pergunta se ele ainda tinha cicatriz quando ele cuidava dele. O mordomo afirma que sim, e explica que a única pessoa que cuidou dele depois desse dia foi Lady Alice. O homem acha que ela não está por trás disso, e pensa no problema de ter se casado com uma completa estranha. Ao mesmo tempo, ele pensa na chance de Alice ter algo a ver com seu despertar. Mais tarde no palácio, Siena, Alice e a duquesa estão jantando, e Siena pede para que elas lhe apresentem o palácio. Ela explica que adoraria ir com a duquesa, mas a mulher se esquiva, pedindo que Alice acompanhe Siena em seu lugar. A garota aceita, pensando internamente em como ela pensou em jantar e correr para o seu quarto, mas acabou virando guia turístico. Durante o passeio, Siena aproveita para conhecer um pouco mais de Alice. Então ela sugere à menina ir até o jardim sozinha, deixando claro que não quer a presença de Maris. As garotas continuam conversando, e Siena explica que ela gostaria de ficar mais próxima de Alice, mencionando como ela precisa de uma amiga para a capital. Alice não parece se incomodar, mas sabe que ela não está sendo honesta com ela. Segundo a história, Siena é justa e gentil, mas isso é apenas com seus aliados, pois ela é completamente impiedosa com seus inimigos, especialmente aqueles perto de Arlene. Mas ela pensa em se aproximar de Siena, e percebe que ela pode lhe usar para montar uma armadilha para a duquesa. Alice fica indecisa, se perguntando se ela deve se fingir de inocente ou mostrar que não é tão tola. Então, de repente ela fala que está muito feliz com a proposta, e pergunta se ela não ficou magoada com o jeito que ela falou quando ela chegou, e diz que ficou arrependida de suas palavras. Siena fica surpresa, mas esclarece que ela entendeu o que aconteceu, e reconhece que ela estava sendo descortês com a duquesa. Siena explica que Arlene parece ser uma boa pessoa, e promete que vai tentar se aproximar dela, e Alice fica feliz que ela passou no teste. Alice sabe que é melhor ignorar Arlene por um tempo para tentar não chamar a atenção da protagonista. Então ela decide ir, e explica que já é hora de cuidar do Duque. Então ela fecha a porta aliviada, notando como Siena tem um estilo bem direto de abordar as pessoas, e depois de ignorar Arlene ontem, ela tentou se aproximar o máximo possível dela hoje. Então, Alice percebe que precisa fugir antes que o verdadeiro confronto entre as duas comece. Ela pensa em como pode escapar do ducado em segurança, e de repente lembra de seus poderes especiais. Ela tem uma habilidade única, e olhando os livros do templo ela descobriu uma lei, e se alguém virar um sacerdote debaixo da proteção do templo, nem mesmo os aristocratas poderão tocá-la, e ela só poderá ser julgada pelo próprio Papa. Então Alice fica completamente animada, percebendo que precisa virar uma sacerdote do templo, e assim nem Siena nem Arlene poderão lhe tocar. Mas de repente ela vê uma cláusula em particular, e descobre que nem todos podem ser sacerdotes, apenas uma pessoa completamente pura, e ela fica em choque quando lembra que já está casada. Ela sabe que não passou nenhuma noite com Carlos, mas acha que seria impossível provar isso aos outros. Ela também não sabe ao certo quais os procedimentos ela precisa fazer para virar uma sacerdote, então precisaria ir até o templo, mas a duquesa nunca permitiria isso. Mas Alice muda imediatamente de postura, decidindo ir até o templo de qualquer jeito. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Estátua Envenenada.